Nós, aparentemente, já estamos online. Pelo menos, ele tem um delayzinho. Ah, já foi, ó. Eu tô vendo meu computador grandão. Vou ver pelo celular. Tá. Não, você pode abrir outra página, só que silencia. Porque aí dá um eco. Lá chega atrasado. Entendeu? Pelo celular não entrou ainda, não. Comecei a falar lá agora. Eu só vou... Pelo celular não entrou ainda, não. Deixa eu tirar o... Comecei a falar lá agora. Só vou agora pegar aqui para tentar colocar online. Vamos tentar. Galeria. Nossa. Aí eu vi vocês rindo agora. Quem dá? Só uma minutagem? Aí. Vamos ver se vai. Sempre dá um pau assim. Todo dia. No meu celular não tá aparecendo. Como assim? A live. Não tá no Facebook? Tá no Instagram, não? Tá no Facebook primeiro. No Instagram não cai ainda, não. Ah, sim, entendi. Deixa eu ver no Facebook. Tá, já teve o feedback da Ângela aí. Já. Deixa eu tentar aqui, que eu tenho que tentar a transmissão aqui. Vamos ver se o computador aguenta. Tá. Só um minutinho, tá, gente? Porque nunca funciona. Hoje temos a chance. Mesmo assim, se der mais de uma hora, o Instagram vai lá e corta. Mas aí a gente passa o resto, não tem problema não. Tenha paciência, tudo. Tá, gente? Oi. Porque... Agora eu acho que foi. Não, não foi não. Paciência, tudo. Tá, gente? Vamos começar? Oi. Vamos. Só um minutinho que eu só vou tentar mais uma vez aqui colocar no Instagram. Eu largo mal mesmo e agora eu acho que foi. Não, não vai não. Ah, você tá escutando, tá dando duplicado. É melhor você acompanhar a página que a gente tá, porque senão você vai escutar duas vezes. Lá é atrasado.
Tipo, coloca no mute lá, que aí dá pra você ver. Ah, filho da mãe. Nossa, quem dá? Ô, Grazi, não liga que a gente fala bastante, tá? Tá bom. Às vezes abobrinha, sabe? Tipo, eu acho que eu senti avisar. Eu sou tímida e calada, eu não falo muita coisa, não. Não liga que Só o pessoal aqui observo. do Sul fala pouco. Vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo. Ai, gente. Eu vou fazer o seguinte, a gente começa aqui, né? E aí eu vou tentando Instagram, que doidão. Mas é porque eu tenho o problema do Instagram mesmo, é questão de 1 hora, dá e ele corta, e é bem chato, né? Enfim, vamos lá. Bom dia, gente, oficialmente. Bom dia. Bom dia. Nossa live. Já vou fazer as apresentações. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luana, eu estou presidente da OPA e sou bióloga, sou ecóloga, e hoje e a gente está fazendo essas lives, né? Na verdade, no lugar dos eventos de adoção, que também são uma forma de uma ação educativa, né? Então, como a gente não pode fazer, a gente está em quarentena, em isolamento social, e nem colocar em risco os nossos voluntários, né? Não tanto os cachorros, porque os cachorros não pegam, mas os gatos, né? Também. Mas aí a gente resolveu fazer essas lives que deram super certo, e toda semana a gente vem com um tema pertinente para poder tirar umas dúvidas, enfim, esclarecer um pouco sobre, né, o mundo desconhecido, ou tentar entender e aprimorar mais ainda as ações que cada um toma individualmente ou como organização, enfim. Hoje o tema é bem polêmico, né? São os acumuladores de animais. E aí a gente trouxe, graças à nossa diretora técnica, Juliana Tosi, obrigada. A gente trouxe uma especialista mais do que reconhecida na área, a doutora médica veterinária Graziela Ribeiro da Cunha, que é essa daqui. E uma convidada especial, porque é um tema complexo, que, na verdade, exige uma participação multiprofissional. A gente trouxe também a Clarissa, psicóloga, que é a última. Oi, gente. Andrade, aqui de Ouro Preto, para a gente poder conversar e esclarecer algumas dúvidas acerca desse tema tão polêmico. Então, é isso. Vamos dar início, então. Graziela, pode falar primeiro. Bem-vindas, viu? Obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Eu primeiro queria agradecer o convite da Luana e a indicação, né, da Juliana. É sempre um prazer poder falar desse assunto que é tão polêmico, mas é tão necessário, né? A gente precisa cada vez mais discutir, colocar em pauta esse assunto, pensando em estratégias de abordagem que diminuam o sofrimento, né, tanto dos animais quanto das pessoas que vivem nessas situações, tá? Bom, eu conversei com a Luana, assim, um pouquinho antes, né, da live, perguntando o que a gente poderia abordar e tal, e a gente resolveu, então, falar, assim, desde o início, né? Então, eu sempre gosto de começar mesmo as minhas falas falando da definição, e até para a gente tirar um pouquinho da polêmica que existe em cima dos casos. Então, assim, é importante a gente começar falando que a acumulação, ela acontece como resultado de um transtorno mental, né? E aí depois a doutora Clarissa pode esclarecer isso um pouquinho melhor para a gente. Uhum. Mas
de maneira geral, esse transtorno mental, ele é caracterizado por uma dificuldade que a pessoa apresenta de se desfazer de suas posses, né, independente do valor que essas posses possam ter. No nosso caso, a gente vai estar falando dos animais, que são considerado um tipo especial aqui da acumulação, tá? Ao longo do tempo, essa dificuldade que a pessoa apresenta de se desfazer dos animais ou de encaminhá-los para adoção e assim por diante, vai ocasionar um acúmulo, né? Esse acúmulo, ao longo do tempo, vai desorganizar e obstruir as áreas de convivência da casa da pessoa. Pode ser fora de casa, pode ser dentro de casa, ou inclusive pode ser na casa de terceiros, em outros locais. Não necessariamente a pessoa precisa conviver com os animais assim tão de perto, tá? E isso, assim, ao longo do tempo vai trazer várias consequências prejudiciais aí, tanto para a pessoa envolvida, quanto para os animais que estão ali abrigados, né? Quanto para a comunidade que mora ao redor, né? Até, inclusive, para o meio ambiente, as consequências prejudiciais, né? Então, são pessoas que vivem em sofrimento, acabam se isolando da sociedade por conta realmente da quantidade de animais que ela abriga. Essas consequências podem acontecer na esfera física também, então o ambiente na casa da pessoa passa a ser tão insalubre, assim, devido à quantidade de urina dos animais, de fezes, e realmente a grande quantidade de animais, assim, que pode ocorrer bastante transmissão de doenças ali nesse local, né? Na esfera social, as pessoas acabam se isolando da sociedade, então evita receber visita, seja de quem for, evita sair de casa para ficar com os animais. Muitas pessoas têm medo de sair de casa para qualquer motivo, por exemplo, e alguém entrar na casa e roubar os animais e resgatar os animais, né? Então, as pessoas têm esse medo e aí acabam se fechando, se isolando cada vez mais. Consequências na esfera financeira, né? Algumas pessoas acabam deixando de trabalhar também para dar conta do cuidado ali com os animais, de ficar com os animais por bastante tempo, e aí não tem ali a quantidade de recursos financeiros para alimentar esses animais e dependem da doação, de ração e da ajuda mesmo de outras pessoas para manter os animais. E consequências na esfera legal, né? Então, são pessoas que frequentemente respondem a processos, recebem vistorias lá da prefeitura, multas, vigilância e assim por diante, né? Mas o que a gente tem visto é que essas ações não têm tido bons resultados, né? Ação fiscalizatória, punitiva. Então, da mesma maneira que a pessoa acumula os animais, a pessoa também acumula ali as multas, as notificações e assim por diante. Então, que a gente precisa realmente discutir mais sobre esse assunto e tentar pensar em outras estratégias de abordagem, que não as mesmas utilizadas para pessoas que maltratam os animais de maneira deliberada, vamos dizer assim, né? Essas estratégias, elas não têm resolução aqui para os casos de acumuladores, então a gente precisa pensar em estratégias adicionais e diferentes aí para conseguir uma melhor qualidade de vida tanto para as pessoas quanto para os animais. Uma outra coisa que é importante destacar é que as pessoas com esse comportamento de acumulação, vamos dizer assim, geralmente passam por um fator desencadeante, que a gente chama, alguma situação ruim ao longo da vida, um trauma, a perda de um ente querido, a perda de um filho, violência doméstica, por exemplo, e a acumulação é desencadeada a partir desse trauma. Então, a acumulação funciona para a pessoa como uma ferramenta de compensar esse processo doloroso ali que ela sofreu, né? Então, ela vê nos animais uma forma de preencher o vazio que se criou dentro dela, né? Então, eu coloco sempre isso porque eu acho importante a gente ressaltar essa ligação muito forte que existe entre as pessoas com relação aos seus animais, né? Então, para a gente pensar bem quando a gente for
ter uma estratégia de resgate desses animais, que isso pode afetar a saúde dessa pessoa, né, e também a saúde dos animais que convivem ali com essa pessoa, porque a ligação, ela é de mão dupla, da pessoa para os animais e dos animais para a pessoa, tá? Um outro fator importante que eu gosto de... Graziela, desculpa te interromper, mas é muito importante, e não é uma coisa que acontece normalmente, que eles não entendem essa ligação que é criada, né, entre o dono e os animais, o acumulador e os animais, e dos animais com os donos. Então, eles acabam tirando, achando, pronto, está resolvido. Pegamos os animais, agora vai limpar a casa, está tudo certo, está tudo tranquilo. E não é assim. Ela vai ter outros animais, fora que isso, pro emocional dela, é horrível. E tem que ter um trabalho em cima disso, né? Porque daí a gente está tratando só a consequência do problema, né? A gente não está tratando a raiz do problema, que seria o transtorno mental ali da pessoa, né? Então, essa ação de mover os animais, a gente chama geralmente assim de tá só vendo a ponta do iceberg ali, né? Não tá vendo tudo que envolve o problema. Então, eu costumo falar assim, retirar um animal vai fazer bem para aquele animal que eu tô retirando? Sim, né? Pode ser necessário se aquele animal tiver numa situação de maus tratos assim extremo e sofrimento, risco à vida e tal. Então, realmente, nessas situações, eu acredito que seja necessário, mas não vai resolver o problema da acumulação em si. A pessoa volta a acumular e existem assim relatos de que a pessoa volta a acumular até um número maior de animais. Isso. E aí, essa remoção muitas vezes ela é... Hã? Chega a ser a falta dos que tiveram e para preencher mais, né? Isso. Mais. É como se aumentasse o buraco, né? Isso. O vazio, né? Isso, é precisar se preencher cada vez mais. E aí, essa ação de remoção dos animais, assim, dependendo da maneira como ela for efetivada, né? Se for muito traumática para a pessoa, ela vai impedir a entrada de novo, né, daquela pessoa que tentou ajudar retirando os animais. Então, aquilo ali vai quebrar o vínculo. Então, a gente perde todo o trabalho se tomar uma atitude, assim, imediatista, né? Então, a gente tem que pensar bem. É só uma outra coisa que eu queria ressaltar antes da gente seguir, assim, para as abordagens, é a questão do número de animais, né? Muitas pessoas falam assim para mim, eu tenho mais de 10 animais, eu sou acumuladora. É clássico que todo mundo fala. Qual que é a diferença, o limiar entre eu sou acumuladora e eu não sou, eu só tenho vários filhos? Qual que é essa diferença aí? Então, assim, não existe número limite de animais para que a pessoa, a partir daquele número, seja considerada acumuladora ou não. Na literatura, assim, científica, não existe esse limite, vamos dizer assim, tá? O que é falado, assim, sobre a definição, além da definição ali do transtorno mental de acumulação, tem um outro autor que definiu 4 características que a gente pode levar em consideração para considerar se uma pessoa é acumuladora ou não. Então, a primeira delas é a ausência de padrões mínimos de espaço, alimentação, saneamento, a limpeza do ambiente e cuidados veterinários para os animais. Então, esse é o primeiro, assim, a primeira coisa que a gente consegue, que a gente pode observar se a gente vai estar entrando numa situação de um possível acumulador aí. E aí a gente já consegue diferenciar de uma situação de proteção animal, de pessoas que resgatam animais para encaminhar depois para adoção, né? Então, normalmente, os protetores não faltam com os cuidados mínimos ali com os animais, né? De limpeza, de cuidados veterinários, de nutrição, alimentação para esses animais, né? Então, esse aqui é uma das primeiras características que a gente observa e consegue diferenciar o protetor do acumulador, tá? Associada a essa ausência de padrões mínimos aí para os animais, a pessoa que acumula apresenta uma incapacidade de reconhecer os efeitos dessa falha dela própria com os animais. A pessoa não reconhece que ela está falhando em prover alimentação, em prover cuidados veterinários. Então, é aquela pessoa que
comentam assim, ai, eu não consegui limpar a minha casa hoje porque hoje eu acordei com uma dor nas costas, por exemplo. Mas você tá olhando ali aquelas fezes no ambiente dos animais e você tá vendo que aquilo ali não é de hoje, que aquilo ali é de semanas, né? Então a gente precisa, assim, ter, eu sempre falo assim, olhar a situação diferente do que a gente está ouvindo da pessoa, porque a pessoa tem essa incapacidade de reconhecer que ela está falhando. Ela acha, pelo contrário, que ela está fazendo um bem, que ela está fazendo, por exemplo, o que a prefeitura não faz, que ela está recolhendo. Muitos acumuladores acham que estão protegendo os animais. Aí, na hora de encaminhar os animais para adoção, tem aquela dificuldade de se desfazer, não encaminha os animais para adoção. Ou até falam que encaminham os animais para adoção, mas na hora de efetivar realmente a adoção, ninguém é capaz de prover os cuidados ali para os animais, a pessoa não acha nenhum adotante que esteja ali preparado para cuidar daqueles animais. Então, a altura da pessoa, né? Porque ele se acha muito superior, assim, para prover cuidados para os animais, né? Então, para mim, essas duas. Desculpa te interromper. Alguém está comentando aqui, né? Sim. Muitos animais estão melhores na casa deles do que na rua, sim, é verdade. A pessoa acha que ela está fazendo bem, recolhendo os animais, tirando da rua, mas a gente observa que os animais estão piores na casa deles do que se eles estivessem na rua, né? Então, a pessoa falha em prover os cuidados para os animais, não reconhece que falha, e como ela não reconhece, ela tem uma obsessão ali por acumular cada vez mais animais, continua pegando, continua resgatando. E tá? aí a população também vê como super-herói, né? Tipo, vai jogando também mais, né? Uhum. Esse aí é um outro fator também que a gente precisa levar em consideração, né? Por isso que eu sempre falo que a gente precisa divulgar mais o tema, falar mais o tema, porque a população também faz parte da solução, né? Tanto faz parte de piorar o problema, jogando os animais na situação lá de um acumulador, quanto da solução pensando aí em evitar o abandono e assim por diante, tá? E a pessoa tem uma tendência a negar ou a minimizar os problemas, é aquela história que eu comentei, né? Hoje estou com dor nas costas, ou assim, não inventar histórias, mas contar histórias dizendo que assim, o problema não está tão grande quanto sempre tem uma justificativa, né? E sempre tem uma justificativa, né? Consegue engambelar, assim, levar na lábia, né? Então, é isso que eu sempre falo, a gente precisa observar o ambiente, observar os animais de uma forma e ouvir a pessoa de outra forma, tá? E aí, então, são essas 4... Hã? Tem uma pessoa aqui aqui em Ouro Preto, que ela é famosa aqui muitos anos por ter esse tipo de acumulação, por fazer isso. E ultimamente ela vem procurando muita ajuda. Ultimamente que eu digo assim, sempre, né? Mas ela vem procurando muita ajuda no sentido para ela também, assim, de ela estar sofrendo violência em decorrência dos atritos com acumulação, né? Com vizinhos e tal. E aí eu falei assim, então, você é uma das abordagens que a gente não sabe o que faz, né, na verdade. E aí a gente até fala assim, olha, mas se a gente começar a castrar ou cuidar dos animais, pelo menos você tenta parar de recolher e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, como que eu vou parar de recolher se todo dia que eu abro a porta tem uma caixinha de cachorro na minha porta? Que a população já endereça, né, os casos. E aí você vê isso, esses pedidos de ajuda, assim, que para mim aquilo foi um pedido de ajuda, né? Tipo, socorro, eu não consigo sair desse ciclo nunca mais. Ou você acha que, assim, eu não sei, eu queria que se pudesse falar desses padrões, desses perfis aí de que, não, eu vou levar para a feira de adoção, não aparece nunca mais, né? Mas enfim, de pessoas, porque essas pessoas procuram ajuda mesmo? Ou tipo,
elas negligenciam os animais e elas também, a saúde delas é negligenciada, no caso? A vida deles, Sim. né? Uhum. Assim, a gente costuma falar que é uma bomba relógio, né? Os casos, assim, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, ou com a pessoa, ou com os animais ali, né? As pessoas costumam negligenciar porque elas não reconhecem essa falha, né? Tanto no bem-estar dos animais quanto no bem-estar de si próprio. Mas ao longo do tempo, quanto mais tempo vai passando, menos condições essa pessoa vai tendo de cuidar dos animais, então ela vai ficando mais idosa, vai desenvolvendo algum problema de saúde, e mais animais ela vai tendo, porque ela tem essa obsessão ali por acumular cada vez um número maior de animais. Então, eu percebo que algumas pessoas que começam a pedir ajuda, reconhecer, são pessoas que estão numa situação crônica já muito extrema, né? E aí elas começam a perceber aquela falha ali no bem-estar de si própria e do bem-estar dos animais, né? Mas elas não conseguem sair, elas precisam de um estímulo para sair dessa situação. Então, são poucos os casos que eu percebi, assim, que aceitaram alguma ajuda para si. A maioria das pessoas, no primeiro momento, aceita ajuda para os animais, que elas estão focadas nos animais, mas não para si própria. E Não sei se ainda a assim, doutora Cláudia... sim, há pouco tempo atrás, eu e a Luana, a gente andou conversando sobre isso, até sobre esse caso aqui em Ouro Preto, dessa moça acumuladora. Como abordar isso? Porque muitas vezes, por mais que isso seja um pedido de socorro, ela não deixa com que a gente se aproxime, ela não permite que tenha uma equipe especializada que vai ajudar, ela sempre vai ter alguma barreira que vai impedir, ela sempre vai criar algum empecilho para impedir que essa ajuda chegue. Por mais que esteja escrito socorro na testa dela, ela vai impedir com que chegue. Porque ainda assim é um misto de, não, eu consigo, eu dou conta de cuidar dos cachorros, tá tudo lindo e maravilhoso, eu dou amor, eles me dão amor de volta, e ela não vê tudo em volta que está acontecendo, né? Que bonitinho. Meu doutor. Então, isso é um problema muito sério, esse ponto, como a gente chega perto dessa pessoa para tentar uma abordagem, para tentar uma ajuda, um acompanhamento ali, até para ela conseguir lidar melhor e conseguir desvencilhar um pouco desse cuidado extremo e conseguir passar para o outro, né? O que a gente fala, assim, é que um dos fatores importantes para a abordagem, a primeira coisa é que ela tem que ser multiprofissional, né? Então, ela tem que envolver vários atores, né? E aí, assim, saúde mental, veterinário, assistente social, médico, psiquiatra ou médico da saúde da família, enfim. Primeira coisa, abordagem multiprofissional. E a segunda coisa é a questão do vínculo de confiança, né? Então, vamos pensar que essa pessoa ali perdeu está numa situação de isolamento da sociedade, ela perdeu os vínculos com a sociedade, inclusive com a própria família, né? Muitas vezes são pessoas sozinhas de tudo. E ela está nessa situação aqui há muito tempo de isolamento. Então, não é de uma hora para outra que ela vai conseguir confiar em alguém, né, que está oferecendo ajuda. Por mais que a gente veja que a situação dos animais ali é grave, que precisa de uma ajuda naquele momento, a pessoa provavelmente não aceita ajuda naquele momento. Ainda mais se muitas vezes já foram pessoas lá que simplesmente tiraram os animais e não tiveram nenhum cuidado e nenhum carinho em volta disso, né? Então, isso vai só dificultando cada vez mais que esse vínculo seja construído. Uhum. A gente fala assim, o que a gente tem estudado, que a gente tem visto, é que as ações precisam estar em rede, né? Se alguém vai lá retirar algum animal ou ter alguma atitude como essa, toda a equipe multiprofissional tem que estar ciente, tem que estar sabendo o que aconteceu, porque isso pode ter, pode impactar na ação de toda a equipe, né? Se existir essa equipe. É a questão que a gente... Mas a questão do vínculo que eu percebo é que ele é muito mais fácil de criar o vínculo quando envolve ajuda para os animais. Então,
eu percebo que é fácil, eu como veterinária, conseguir entrar na casa, assim, de vários profissionais já tentaram entrar, não conseguiram, mas eu, quando ofereço ajuda para os animais, eu consigo entrar na casa. A pessoa tem como a gente está oferecendo uma ajuda para os animais, ela tem a tendência de deixar. Ela não enxerga que ela precisa. Ela vê que pode até enxergar que os animais precisam, mas ela não acha que ela precisa daquela ajuda ali, né? Mas isso vem com o tempo. Aí, sim, não vai ser uma construção, né? Isso. Conforme a gente for conseguindo cuidar dos animais, a pessoa vai percebendo que ela também precisa. E aí, como o veterinário ou a pessoa que está cuidando dos animais, que está oferecendo cuidado para os animais, criou esse vínculo de confiança, essa pessoa consegue fazer com que o acumulador aceite, por exemplo, um psicólogo, um assistente social, ou mesmo um técnico da vigilância, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa dessa pessoa que cria o vínculo. É a última, né, que eles querem, porque por tantas notificações que já receberam, que são acumuladas também, eles não querem ninguém da vigilância, ninguém do Ministério Público, ninguém da nada, nem que seja técnico que for desses órgãos. Né, no caso do veterinário, que é o que eles querem para os animais, né? Então, a gente vê, assim, que eles... Tipo, você tá com a prefeitura? Primeira coisa que te pergunta, mesmo. Você vê É muito o que a gente falou, porque muitas vezes antes, alguém da prefeitura foi lá e já pegou sem cuidado nenhum. Então, eles não querem ninguém que vai fazer isso. Eles acham que isso vai acontecer de novo, né? Isso. Porque recolheram, né, todos os animais dele, né, eles, né, tiveram aquele processo de reconstrução, não sei, eu não sei como é que falaria, de pegar tudo de novo, outros animais e até mais, né, dessa população que está sob sua tutela, e aí eles têm muito, muito receio, xingam todos os problemas possíveis que eles podem ter com essa, inclusive jurídicos, né, com o poder público eles têm, né? Então, assim, quando a gente fala que a gente está lá para ajudar e tal, eu tenho muito medo, inclusive eu pessoalmente, de quando eu virar e falar quando eu falo com a pessoa, eu às vezes escapo assim então, a gente está aqui para ajudar os animais, mas para você também. Aí a pessoa já fica assim, eu não estou pedindo ajuda para mim, né? Uhum. E aí a gente tem que ter um cuidado. E essa questão de equipe eu queria muito falar sobre isso, de questão de equipe multidisciplinar, que é diferente de uma equipe interdisciplinar, na verdade. Por quê? A pessoa fala, tem que ter uma equipe interdisciplinar. A multi conversa com um profissional, conversa com o outro. E aí tem que, para ter esse andamento de atividades, né, enfim, de protocolo, do que for, um profissional tem que saber o que o outro faz e até onde ele foi, né? Porque a maioria, às vezes, também que eu já vi, é juntar um monte de profissional, mas cada um tá por si, sabe? O veterinário não conversa com o psicólogo, que não conversa com o policial, não sei com quem, enfim, sabe? E aí não resolve também, né? Uma coisa que eu acho importante a gente comentar é que, assim, aquela definição que eu mostrei para vocês ali é de 2013, do transtorno de acumulação, e aquelas 4 características ali, elas são ainda mais antigas, vamos dizer assim, um outro autor que definiu aquelas características já há um tempo antes. Mas, no serviço público, de maneira geral, e, assim, na população, de maneira geral, isso tudo ainda é muito novo, né? Então, tem muitos lugares que ainda estão lidando com os casos pela primeira vez, e aí, às vezes, as pessoas realmente não sabem como agir nessas situações, né? Então, assim, vai aprendendo por tentativa e erro, vai vendo que retirar os animais não dá certo, e aí vai ter que tentar de novo, né? Mas aí vai ser pior porque a pessoa já ficou traumatizada com aquela primeira tentativa, com aquela primeira retirada, né? Então,
É por isso que a gente fala dessa construção aí da rede multiprofissional e de vários profissionais discutindo o caso, porque, assim, cada caso também tem suas particularidades, suas especificidades. Tem caso que o risco maior é para pessoas muito idosas, ou pessoas com risco, assim, muito grande ali de, às vezes, acumula animal junto com objetos, os objetos podem cair, enfim. E tem outros casos que o risco maior é para os animais. É um monte de gente pensando junto, né? A ideia de rede é que está todo mundo interligado, não é uma coisa solta que cada um pensa por si. Todo mundo vai pensar junto para achar caminhos dentro de cada campo juntos. Não adianta fazer um trem desordenado, né? A Adrienne fez uma pergunta aí, um pouco acima, perguntando sobre a questão se uma pessoa que já foi acumuladora de animais, se ela conseguiu sair, tem risco dela voltar a ser uma acumuladora? A gente fala que os casos não têm cura conhecida até o momento, né? Uhum. A gente consegue, vamos dizer assim, diminuir a situação de risco, controlar o risco ao longo do tempo. É um trabalho trabalhoso, assim, É constante, né? Constante, e assim, vamos dizer que a gente conseguiu entrar na casa, castrar todos os animais, limpar, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda com a limpeza, né? Alguns animais a pessoa deixou que a gente levasse na feirinha de adoção, conseguiu ser adotados, enfim, ela está lá com um número de animais que a gente considera adequado para ela manter. Se a gente não manter o monitoramento dessa pessoa ao longo do tempo, aí que também não tem um tempo definido do quanto deve ser, se a gente não conseguir manter, a pessoa pode voltar a acumular se ela não tiver esse acompanhamento aí ao longo do tempo. Então, a gente fala que o acompanhamento ele tem que ser contínuo. E varia também de caso para caso. Tem pessoas que precisam desse monitoramento uma vez por semana, no início, né? Depois passa uma vez por mês. Por isso que a gente fala também do envolvimento da comunidade que mora ao redor. Então, conscientizar essa comunidade para não abandonar. Para parar de jogar os animais, né? Vocês estão me escutando direito? Alguém estava reclamando que... Tá, é porque o áudio começa baixo e depois aumenta. Não sei o que acontece, mas o seu áudio começa baixo e depois aumenta. Entendi. Desculpa, gente. Problemas técnicos aí. Mas, enfim... Mas você aproximando, ficou melhor para ouvir. Ficou. Tá bom. Vou fazer assim. Mas só um minutinho que eu vou sair. Só um minutinho, gente. Só para pôr o cachorro aqui pra fora. Em casa. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Tem que um passinho de cada vez, uma conquista de cada vez. E isso é muito importante para a pessoa entender o processo. Não dá para ser um trem abrupto que a pessoa vai assustar e vai voltar atrás. Não tem como, né? Inclusive tem algumas pessoas que, assim, tem um relato de uma pessoa em São Paulo que ela ficou sabendo que a prefeitura ia na casa dela retirar os animais. Por exemplo, a prefeitura ia amanhã na casa dela. Hoje, ela teve um ataque cardíaco. Um dia antes da prefeitura ir, ela teve um ataque cardíaco e faleceu. Então, assim, a equipe, provavelmente, ali que pensou na remoção dos animais e tal, estava pensando em resolver a situação, mas não sabia que podia chegar nesse nível, né? E eu já acompanhei alguns casos aqui em Curitiba também, que chegaram em condições extremas, assim, da pessoa não conseguir viver sem os animais ou sem os objetos acumulados ali e virem a falecer. Então, a equipe não está preparada para que aconteça isso, né? E não é o que a gente quer, na verdade, a gente quer resolver os casos, né? A gente está pensando nos animais, mas a gente também está pensando nas pessoas, né? Então a gente tem que levar isso bastante em consideração. Porque senão ela vai continuar no acúmulo ali, não tem jeito. A gente cortar ali só aquele pedacinho se tem o iceberg inteiro ali de baixo para ser resolvido e ser trabalhado, né? Exatamente. Eu queria perguntar uma coisa, tem outras perguntas, vocês me desculpem, mas assim, a gente teve um caso recentemente de uma pessoa que faleceu, no caso, até chegou a mim, assim, para poder fazer alguma coisa. Depois, já tinha muitos animais, a gente não sabia, na real, se era um acumulador de fato ou não, porque a gente é em outra cidade e tal.
e a pessoa faleceu e ficaram os animais para trás. Daí, eu também queria saber dessa destinação. Vocês sabem que, né, juridicamente falando, a gente viu que a família que teria de ficar com esses animais e tal, por ser posse, né, que herdou, né, no caso. Sim. Mas, geralmente, a família já largou a pessoa há um tempão, né? Então, e nesse caso, quando a pessoa morreu, nem foram no velório, pra vocês terem ideia. Então, assim, sabe? E não é nem culpa da família, né? Porque muitas vezes eles não sabem como lidar com essa situação, como chegar. A Adriene mesmo comentou que mais para cima que ela tem problemas com a mãe dela, que é uma acumuladora e que ela não sabe como chegar, ela não sabe como se aproximar, como lidar com aquilo tudo, né? Pois é. Pois é, e aí eu queria saber se já teve alguns casos, alguma coisa para fazer, assim, né? Enfim. Aqui vou destacar a importância da família, né? A família muitas vezes já tentou lidar com a pessoa, diminuir o número de animais, melhorar as condições e não conseguiu. E aí acabou se afastando, né? Então, nessa abordagem multi que a gente comentou, a gente tem que incluir a família. Então, o que eu percebi, assim, de casos que a gente conseguiu resgatar a família, que a família estava presente no momento de cuidar dos animais, de ter uma ação realmente assim com o caso, essa ação foi bem conduzida. Mais efetiva, né? Mais efetiva. Agora, em casos que a gente não teve a aproximação da família, que a família, ou que assim, que não existia família, ou que a família não se aproximou. Às vezes a pessoa também não quer que se aproximem, né? Também. Uhum. Mas assim, nessa situação que você comentou, a pessoa faleceu e realmente não tinha ninguém para cuidar dos animais. Tá? Juridicamente, a responsabilidade é da família, ainda para os animais se tratarem de posse, né? Então, eles passam são herdados, assim, pela família, né? E a família pode, sim, ser responsabilizada se deixar esses animais sem cuidados ali, se negligenciar o cuidado com esses animais, tá? E até porque, assim, o serviço público muitas vezes não tem local para destinar esses animais, né? Então, o que a gente percebe é muito... Nesse caso, a cidade não tem nem abrigo, nem canil de recolhimento, nem nada. Então, assim, o que ia fazer? Assim, muitos que eu tenho visto, assim, indo para lar temporário, não para um abrigo de ONG, coisa assim, porque nesse caso, o acúmulo ia passar de um local para outro, né? Mas, assim, ter um programa aí de cadastro de pessoas disponíveis para fazer lar temporário e aí encaminhar esses animais para adoção, talvez seria uma solução. Mas tudo muito ainda incipiente, sabe? Tudo muito no início. A gente está por tentativa e erro, como eu falei no início ali, né? A gente ainda não tem uma fórmula que eu diga para vocês, isso resolve, isso não resolve. Cada caso vai ser um caso, né? O que a gente tem percebido é que se a pessoa tem condição de cuidar e está na casa, uma casa relativamente assim, grande, que abrigue uma certa quantidade de animais, é melhor a gente diminuir o risco desses animais e manter esses animais na casa dela, do que retirar todos esses animais e não ter um local adequado para encaminhar esses animais, tá? Então, a gente não vai resolver o problema, né? Vai só tapar o sol com a peneira, né? Até porque a pessoa tem uma ligação muito forte com os animais, ela tem aquele sentido de fazer o bem para os animais ali e tudo, então ela precisa continuar tendo os animais, ela não pode ficar sem nenhum. Se ela viveu a vida inteira dela em torno dos animais, né, a gente não pode acreditar que dali para frente ela vai conseguir viver sem os animais, não. A gente pode tentar diminuir a quantidade de animais aos poucos, encaminhá-los para castração, enfim, mas pensar em um ambiente que seja estéril para essa pessoa está fora de cogitação, né? Ela viveu com os animais a vida inteira, então
ela precisa continuar ali com os animais, né? Eu vi uma pergunta ali, vejo que acumuladores falando que casa é pequena, que por isso queria uma roça ou um sítio. Isso seria pior? Sim, seria pior, porque daí a pessoa com Ia pegar mais. Vai ter mais espaço para colocar mais cachorro, mais bicho. Ela tem melhores. A questão do abrigo é isso aí, que ele é incentivador completamente. Não, a pessoa nem precisa ir lá e recolher, que é nesse caso que a pessoa vai recolher. Mas as outras pessoas veem aquilo como um santuário e vão lá e despejam os animais independente da pessoa querer ou não, entendeu? Isso já acontece com não acumuladores também. Então, maior espaço, mais animais, né? Gente. Oi. Gisela? Oi? Oi, tô aqui. Todo mundo parou. Deu um silêncio assim, né? Caiu tudo. Não, estamos aqui, estamos todo mundo aqui. Então, assim, a gente queria saber, na verdade, então seria importante, já que o trabalho tem que ser contínuo, será que existisse leis, no caso, e não dependesse de gestão de trabalho, assim, para continuar esse Não, isso a gente tem falado bastante, assim, eu faço algumas palestras também para as prefeituras, para os funcionários, assim, justamente para divulgar mais a questão dos acumuladores, né? E, assim, é uma coisa que eu bato bastante na tecla, é a falta de política pública, porque não adianta a gente estruturar ali que a atenção para os acumuladores tem que ser multidisciplinar, que a gente precisa ter um projeto terapêutico singular e avaliar cada caso, enfim, se a gente não tem uma política pública, né? Vai muito de gestão para gestão. Então, o que eu tenho visto, assim, que tem alguns locais, São Paulo, por exemplo, o município de São Paulo tem uma legislação ali de 2016, que institui a política, mas, assim, não diz ali na política de atenção aos acumuladores o que deve ser feito, né? Diz que precisa ter ali um grupo multidisciplinar formado por tais atores, mas não diz o que deve ser feito. Eu acho que esse é um primeiro passo, acho que esse é um norte, assim, inclusive para as outras cidades. Aqui no Paraná, a gente teve um município da região metropolitana, a cidade de Pinhais, que baseou também na legislação lá de São Paulo e criou um comitê de atenção às pessoas em situação de acumulação, né? E esse comitê é responsável por discutir os casos e traçar as melhores estratégias. Mas, assim, na política, nessas duas, não se diz, assim, o que deve ser feito em cada um dos casos, visto que, assim, os casos têm características muito diferentes entre si, e que cada um precisa ser manejado de um jeito. Fora que com o passar do tempo, as estratégias vão sendo criadas de acordo com cada caso, né? E isso acaba a gente aprendendo muito como agir, como lidar e tudo mais. É igual eu falo na psicologia, não tem uma receitinha de bolo. A gente tem que ver no que vai dar certo com cada caso, né? Isso, exatamente. E até porque, assim, tem casos que tem animais e objetos, assim, e inservíveis acumulados, tem casos que só tem os animais, e tem os casos também que são só os de objetos, né? Então, isso varia muito entre eles. E os casos que envolvem os animais também variam muito. Tem casos que tem gato, tem casos que tem cachorro, tem casos que mantém os animais dentro de casa, que eu considero pior. Tem casos que mantém os animais fora de casa. Então, a gente precisa, assim, num primeiro momento, ter uma ferramenta de avaliação das características de cada caso, para que a gente possa tomar as melhores medidas, né? Mas, sem dúvida, alguns pontos importantes que vocês já levantaram, né? A questão do vínculo é o pontapé inicial. Se não tiver o vínculo com algum membro da equipe multi, a gente não vai conseguir desenvolver as outras ações, né? E, normalmente, essa pessoa que vai criar o vínculo é o veterinário ou é uma pessoa que vai fornecer cuidados para os animais, né? E aí eu destaco também o papel da comunidade que mora ao redor, assim, de estar
olhando ali para a pessoa, olhando para casa, se tem mais cachorro, se não tem, e informando a equipe multi, né, o que está acontecendo naquele local. E aí, inclusive, o papel das protetoras também, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa que acumula, ela não tem condições de levar os animais na clínica para castrar ou no veterinário para algum cuidado médico ali, alguma coisa assim, e a protetora, ela pode fornecer ajuda nesse sentido, né, de ajudar a pessoa a cuidar dos animais. Mas tem que tomar bastante cuidado, né, porque às vezes a gente observa, entrando nas casas, as condições que a gente não imagina, né, os animais criados em condições bem extremas, assim, e aí a tendência é que a gente tenha uma atitude ali de xingar a pessoa, julgar a pessoa, ou assim, roubar os animais, retirar os animais à força, chamar a imprensa, assim, coisas tudo que eu já vi, que eu tô citando exemplos para vocês e que não deram certo, né? A gente precisa ter consciência de que essas atitudes vão quebrar o vínculo e a pessoa vai, assim, voltar à estaca zero. O caso volta à estaca zero, a gente vai precisar, de novo, começar devagar. E aí fica mais difícil ainda, né? Cada vez fica mais difícil, né? Essas pessoas são muito odiadas. Eu vejo assim que elas se sentem muito, né, odiadas pelo resto das outras pessoas. E aí, tanto que todo mundo fala como a tia dos gatos, a louca dos gatos, louca, já coloca, né, aqueles nomes assim, né, a louca dos gatos, a louca dos cachorros, tem um desenho do Simpsons, não sei se vocês já viram lá, que é a tia dos gatos, que fica jogando gato nos outros, assim, tipo, sabe? Todo mundo fica colocando na cabeça que é aquilo ali. Ah, lá vem a doida dos gatos, lá vem a doida dos cachorros, né? Então, assim, e não faz nada, né, para o bem da pessoa, né? E ao mesmo tempo que eu fico indignadíssima, né, assim, gente, eu tô falando da minha pessoa mesmo, eu fico indignada que essas mesmas pessoas que vão lá depois colocar as caixinhas, né? Deixar as caixinhas. Como assim? Numa hora você tá xingando, rindo da pessoa e ao mesmo tempo, né? Coloca as caixinhas lá e aí a pessoa fica como, né? Então, assim, é difícil, né? É muito difícil. A gente tem que educar o resto da população, não só os acumuladores em si, que eu acho que, na verdade, não é uma educação, e sim um apoio, né? Um atendimento, não sei. Mas a população tem que ter essa noção de que ela é parte do problema, assim, né? Exatamente. E assim, tirar esse estigma, né, da véia louca dos gatos, que é o que a gente conhece, né? Isso é uma construção até pra gente, assim, enquanto profissional, pessoal que está discutindo, está estudando sobre os casos, assim, a gente falava muito, eu durante o meu mestrado, durante o meu doutorado, eu fui na casa de alguns acumuladores aqui de Curitiba, assim, dos que eu consegui identificar, né, e eu conhecia os casos, assim, era o acumulador que morava na rua tal, eu não sabia nem o nome, e assim, eu conhecia como o acumulador, né? Então, isso está sendo um processo de construção até para a gente, assim, parar de estigmatizar essa pessoa com base no acúmulo, né? Ela tem uma identidade, ela tem uma história de vida por trás daquela situação ali que ela vive, né? Da quantidade dos animais, da quantidade de sujeira, dos objetos, né? Então, isso é uma construção, assim, eu tenho evitado falar em acumulador, ou a acumuladora, eu tenho falado, assim, pessoas que vivem em situação de acumulação. Ai, obrigada. É porque, assim, eu até estava na hora de colocar os títulos, né? A gente coloca esse acumulador, gente, mas é um pouco ofensivo, né? Você olha assim, é ofensivo. Se eu me... Dá o título para a pessoa, né? Não, e assim, você está... Se depara com essas situações que, por exemplo, a Graziela falou, né, dos pontos, então você fala, eu sou assim. Aí você já vira, putz, sou acumuladora. E aí já é uma coisa horrível. Assim, nossa, já tô me xingando, vou parar de ver a live que estão me xingando.
Ô, Graziela, perguntaram aqui, a Adriene mesmo perguntou se para você contar um pouquinho sobre as histórias de sucesso que vocês tiveram em alguns casos. Assim, eu não falo pela prefeitura, tá? Eu falo, assim, enquanto eu desenvolvi os meus projetos de mestrado e de doutorado. A sua equipe aí. Assim, casos de sucesso a gente teve, e aí a gente identificou alguns pontos importantes, né? Então, o caso de sucesso quando teve envolvimento da família. Então, foi um caso, assim, que houve aquela internação, como é que fala? Internação compulsória da pessoa. Isso. Assim, era uma pessoa que acumulava tanto os animais quanto os objetos, e a casa era compartilhada, assim, morava com a mãe, morava com outro irmão e tal, e aí culminou, então, na internação compulsória da pessoa, né? Quando veio a determinação judicial lá, na determinação constava que os animais deveriam ser mantidos ali pela família, né? Lógico que, enquanto a gente estava ali auxiliando, a gente ajudou, eu, inclusive, coloquei fotos dos animais para adoção no meu Facebook, enfim, mas a família se comprometeu, né? E o que aconteceu? A pessoa fica no internamento ali em volta de uns 30, 40 dias, acho que não passa disso, né? E depois ela volta. E aí, na determinação judicial, estava também que ela precisava de um local adequado para voltar. Então, o que foi feito? A prefeitura limpou a casa da pessoa, foi assim uma semana inteira de trabalho, porque a gente quanto mais entrava lá o pessoal da limpeza, mais descobria cômodos que estavam acumulados e que com mais objetos, assim, então foi uma semana inteira de limpeza, e assim, tudo móveis, assim, tudo inutilizável, não tinha como utilizar de novo, então a família se responsabilizou por mobiliar a casa novamente, limpar e mobiliar a casa novamente, para que a pessoa pudesse ter um local para voltar. E foi feito, assim, as fotos são bem legais, mostra assim, o local cheio do acúmulo ali, e depois limpo, organizado, mobiliado e tal, para que a pessoa pudesse voltar. Então, eu considero esse caso como um caso de sucesso, apesar de ter sido internamento compulsório, que a gente não recomenda, né? Não é o mais adequado. Mas não é o mais adequado, assim, principalmente num primeiro momento, né? Então, em alguns casos, pode acontecer? Pode, mas em assim, casos muito extremos em que já foi tentado várias outras estratégias e não deu certo. Então, assim, o que eu acho importante desse caso foi a participação da família. Tem um outro caso que eu considero de sucesso também, que teve participação da família. Uhum. A senhora era uma senhora que tinha escada na casa, ela sofreu uma queda. Ela quebrou ali a região da bacia e ela precisou ficar acamada, né? E aí morava com o filho, e o filho continuou, deu os cuidados ali que os animais necessitavam, né? E a senhora não permitia, assim, a entrada, o cuidado com os animais ali de ninguém da prefeitura, da nossa equipe da pesquisa, enfim. Quando ela sofreu essa queda, que ela ficou acamada, o filho, que ficou cuidando dos animais, e a outra filha, permitiu que a gente entrasse e cuidasse dos animais ali. Então, a gente fez um mutirão de limpeza, em parceria com uma ONG, com uma Associação Protetora dos Animais lá, e foi muito legal. A gente fez, assim, um final de semana de limpeza total, assim, do terreno. Esse pessoal da ONG conseguiu doação de, assim, casinha para os filhotes, pallet, para a gente colocar no terreno, que era um terreno de terra, assim, e ficava úmido demais, assim, então o pessoal ajudou bastante. E assim, eles mantiveram o monitoramento depois da limpeza, né? Então, e a senhora... E como é que a senhora lidou com isso tudo? Que era acumuladora? Então, a hora que ela viu que a gente estava cuidando dos animais e que a gente não ia retirar os animais,
ela, assim, se acalmou, vamos dizer assim, que ela não deixava entrar antes, porque ela achava que a gente ia retirar os animais, né? A hora que a gente viu que não, que ela viu que não, que a gente iria deixar os animais no local, ela gostou da ação, e assim, o pessoal da ONG visitava toda semana, levava doação de ração toda semana, e eles conseguiram manter o vínculo. Então, o vínculo dessa senhora foi criado com o pessoal da proteção animal e não com a prefeitura, tá? E aí, depois, algum tempo depois, eu voltei na casa dela, e assim, ela estava com todos os animais castrados, então a castração viabilizada tanto pela prefeitura quanto por esse pessoal da ONG, diminuiu bastante a quantidade de animais que tinha, eles conseguiram encaminhar alguns para adoção. O terreno, assim, não tinha tanta sujeira, assim, de acúmulo de objetos e de pedras e tal, mas, assim, adequado para aquela quantidade de animais que ela estava mantendo. E o pessoal da ONG conseguiu também doação de casinha para todos os animais. Então, eles conseguiram manter o monitoramento, assim, isso que eu voltei foi mais de um ano depois do mutirão de limpeza. Então, eu considero esse caso de sucesso. Ela me recebeu, ela me mostrou os animais, assim, e entendeu que a gente iria ajudar, tá? E o que eu percebo é isso, assim, alguns casos eu não acompanho muito de perto, mas eu percebo isso. Quando a gente chegava ação fiscalizatória, punitiva, não tem jeito. Coletes, assim, da prefeitura e tal, não. Então, quando eu chegava de jaleco branco, levando algum auxílio para os animais ou alguma doação de ração, aí sim conseguia o início da criação do vínculo. Então, casos de sucesso, eu considero isso. E, assim, importante manter o monitoramento, porque nesse primeiro momento foi sucesso a ação ali de limpeza e tal, mas pode ser que depois não, né? Mas, então, eles continuaram mantendo o monitoramento lá e continuou ok. Maravilhoso. Enfim, a gente tem mais perguntas aqui no chat. Eu não estou conseguindo ler. É do pessoal inclusive da Cão Sem Dono, lá do grande parceiro da gente aí de São Paulo. Deixa eu achar qual que é o mouse daqui. Achei. É muito estranho. Eles estão numa situação complicada, que eles receberam uma informação de uma pessoa que está internada, na verdade com suspeita, ou aparentemente ser por Covid-19, e ela até então tem 150 cães e pelo menos 50 gatos. A família, quando eles foram conversar com a família, a própria filha falou que não vê a mãe há anos. E aí, assim, eles não sabem o que fazer mais, né? O pessoal da ONG não sabe o que fazer. Provavelmente não tem assistência aí do poder público, né? Assim, a gente não tem, como eu falei, aquela fórmula para todos os casos, né? Nesse caso aqui, eu acho que seria interessante acionar o poder público, para que o poder público possa, de alguma maneira, responsabilizar essa família, né? Mas, assim, esse acionar o poder público, ele pode ser no sentido, assim, de oferecer alguma ajuda também. Falar assim, olha, eu gostaria da ajuda de vocês, mas eu também ofereço ajuda aqui com relação ao cuidado dos animais, né? Porque, às vezes, a gente percebe esse distanciamento da proteção animal com o poder público, né? Então, a ideia é tentar... um joga para o outro, né? Mas tentar aproximar e somar. Isso, fazer parceria nesse sentido. Eu vi uma outra pergunta aqui da Adriene, né, falando se tem algum estudo que a incidência seja maior em homens ou em mulheres. Tem, sim. Aqui no Brasil, a gente tem 2 estudos. Os 2 são da região sul, então já fica a deixa, assim, né, para que estudos sejam realizados, inclusive aí na cidade de vocês. E os 2 mostram uma incidência maior em mulheres, tá? E isso vem já de acordo com o que a gente observava nos estudos internacionais, dos Estados Unidos, da Europa, enfim. Então, a incidência maior é em mulheres. A diferença é que no Brasil, aqui, a gente acumula mais cachorro, e nos Estados Unidos, nos estudos internacionais, eles acumulam mais gatos. Provavelmente que a gente, assim, como população geral, prefira ter
cachorro como animal de estimação, né? E com relação à idade, dos estudos que a gente tem aqui do Sul, de Curitiba e de Porto Alegre, são maioria de pessoas idosas, maioria de mulheres e maioria que acumulam câncer. Beleza. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Gente, o Covid, ele evidenciou esses acumuladores? Foi uma pergunta da Gabriela. Tem um outro aqui, uma outra pergunta, né? Maria Luísa. Maria Luísa está relatando. Tá travando. Né? Vocês estão me ouvindo? Tô. Estamos. Nossa, deixa eu ler aqui, que é grandona. Ela está relatando um caso também, não é? Da cidade dela. Oi, gente. Caiu aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Oi, estamos. Oi, estamos. Que na cidade da Maria eu acho que caiu. Não caiu, não. Não. Não caiu, não. No Instagram tá, gente? No Instagram tá péssimo. Travou aqui para mim. Lá no Instagram, inclusive, tá travando. É o meu computador, tá? Não, o Instagram tá travando, sim. Me falaram que tá travando o Instagram. Tá, no Facebook tá normal, mas no Instagram tá travando. É o meu computador, gente. Quem quiser doar, estamos aí também. Emprestar, qualquer coisa. Aqui sobre o comentário da Maria Luísa, aquela questão que a gente comentou do número de animais, né? Então, assim, depende do número de animais para ser considerado acumulador ou não, né? Então, pode ser que a pessoa tenha mais de 50 animais, mas tem aqueles padrões mínimos de cuidados veterinários, alimentação, saneamento e assim por diante, né? Então, não necessariamente a classificação aqui com relação a se é acumulador ou não vai ser baseada no número, mas sim na condição em que esses animais são mantidos, né? Então, isso é muito polêmico, assim, em todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam assim, eu tenho mais de 20 animais, será que eu sou acumulador? Será que não? Então, a gente precisa lembrar daquela definição lá dos padrões mínimos de saneamento, espaço, alimentação e cuidados veterinários para os animais. E eu acredito até que a pessoa fazer esse questionamento de eu sou acumulador ou não porque eu tenho 20 cães, isso já mostra que ela não é, porque quando a pessoa ela não está nem aí no número, ela não consegue nem ter esse raciocínio de quantidade de cachorros que tem. Por mais que ela sinta se retirar, ela não tem uma noção de número de bichos, né? Algumas pessoas nem sabem quantos animais tem, né, na casa delas. Sim. Então, assim, quer dizer que antes, bem antes, assim, no começo da ONG e tal, a gente achava que o principal, né, um dos principais, na verdade, formas que a pessoa podia apresentar que evidenciava que ela era acumuladora, é o fato dela não querer desfazer dos animais. Por exemplo, a pessoa tinha mais de 100, né, no caso, mais de 50, e não querer desfazer dos animais. Então, mas mantendo eles, então, nesse sentido, bens de saúde, com bem-estar, né, bom, assim, né, mediano, sei lá, alto, médio para alto, e dela também, então ela não é acumuladora, então. Ou ele não é acumulador, né? Não entra na definição, né? Então, a gente precisa lembrar, assim, das duas coisas. Dali do Patronet, que eu comentei, desses padrões mínimos, e do transtorno mental, que é o que está no DSM-5. Então, pode ser que uma pessoa apresente o transtorno mental, dela precisaria passar, né, diagnóstico. Uma investigação. Médico. Isso. Exatamente. A Maria Luísa comentou uma coisa. Quando a ONG ela ajuda com ração, é como se estivesse contribuindo para esse acúmulo? Isso a gente então, assim, é uma questão na ONG. Hã? É uma questão, inclusive, da ONG até. A gente tem muita esse... E por questões pontuais, né? Você está dando ração agora, mas você não vai conseguir dar para sempre.
Então, Eu costumo falar assim, questões isoladas, ajuda isolada, ela pode ser prejudicial. Isso a gente percebeu até em alguns casos, que a gente oferecia ajuda com vacina, com ração, coisas assim, a pessoa achava, ou até com limpeza, né? A gente limpava, ajudava a limpar e tal, a pessoa achava que ela podia manter mais animais e pegava mais. Então, se ela for isolada, ajuda com ração, sem o suporte ali de saúde mental para a pessoa, ou às vezes saúde física dessa pessoa, pode ter o efeito inverso. Mas eu acho que é super necessário, assim, porque às vezes os animais estão com fome mesmo. Eu falo que a gente precisa olhar para os animais, assim, olhar para a situação com um senso um pouco mais crítico, assim. Então, eu tive num caso uma vez que tinha um animal mancando e a pessoa não tinha dinheiro para levar no veterinário. Ah, você pode dar uma olhadinha e tal? Eu olhei, o que precisava fazer nesse animal? Cortar a unha. Então, a unha dele cresceu demais e estava entrando assim no coxim e ele não conseguia andar porque ele estava com dor. Então, assim, era uma coisa tão simples que ia melhorar a condição de vida daquele animal, assim, naquele momento, e era aquilo que ele precisava, né? Que, puxa vida, por que não, né? Mas se isso for isolado, sem aquela equipe multi ali por trás dessa ação, eu acho que pode ser um tiro no pé e ter o efeito contrário, né? Então a gente precisa manter o monitoramento no sentido assim da quantidade de animais, né? Então eu fui lá e dei ração hoje. Eu contei que hoje tem 30 animais. Se na semana que vem eu voltar lá com ração de novo e tiver 35 animais, opa, não vou mais ajudar com ração. Então a gente vai fazendo esses acordos assim com a pessoa também. Aos poucos. Isso é uma parte só, né, do todo que tem que ser feito. Sem papéis, né? Porque geralmente o Ministério Público faz com que eles assinem termos de ajustamento, de conduta, essas coisas, e aí eles têm horror a papéis. Assim, eu não vou assinar nada de papéis. Tem que ser uma coisa mais. É porque mostra, na realidade, a gente sente assim que eles valorizam quem se importa de verdade com eles, que se mostra, né? Exatamente. É muito assim, eu vou confiar em você e você vai confiar em mim, entendeu? A gente está aqui fazendo um contrato entre nós dois. Eu confio em você e você confia em mim. Porque geralmente essas pessoas são muito acreditadas em tudo, Sim. né? Em tudo mesmo. Ah, eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Esse você está com um programa aí, foda-se, desculpa a palavra, gente. Mas, né, não quero saber. E, enfim, a gente tem que mostrar que a gente está do lado da pessoa, né? De alguma forma. Sim, sim. Eu também acredito que dar ração é uma parte do todo. A gente não vai deixar o bichinho morrendo de fome também, mas tem que ter um monte de outras coisas sendo feitas ao mesmo tempo. Isso é uma medida imediata. Então, tem um monte de medidas que vão ser feitas ao longo do tempo, né? Exato. Isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla quando eu falo do poder público também, sabe? Porque essa questão de ajuda, ela não faz parte das ações do poder público, vamos dizer assim, né? Eles costumam receber denúncia e fazer a investigação da denúncia que eles receberam, mas não levar alguma ajuda, assim. Então, a ideia é mostrar que com essa ajuda, a pessoa vai permitir as outras ações ali que estava sendo denunciado, vai ser ao longo do tempo resolvido, né? Mas eu acho essencial ter algum tipo de ajuda, seja com ração, seja com cuidado veterinário, assim, até com a limpeza, por exemplo, potinho de comida, potinho de água. A gente já entrou em um caso lá que tinha ração disponível, mas o pote estava horrível, assim, de sujo, os animais não comiam. A água estava horrível de sujeira e tal, os animais não tomavam água. Então, assim, de chegar na casa e além de investigar a denúncia, de oferecer alguma ajuda também. Nesse caso, a ajuda foi limpar os potinhos de ração e de água para que os animais pudessem tomar água, comer ração, que tinha disponível ali para eles, né? Então,
Eu acho essencial, sim, fornecer algum tipo de ajuda, mas que essa ajuda faça parte das outras ações do todo. Uhum, exatamente. Sim. A gente estava recebendo, inclusive foi a Maria Luísa aqui também, ela disse sobre a questão que é bem importante, da questão de não contar, não ter acesso... Conseguir contar. Acesso a esse número. Então, eu acho que foi exatamente o que vocês disseram, essa construção de confiança aí, né, que primeiro você vai dar ajuda, acho que você não vai conseguir de cara saber quantos animais tem de fato, porque acho que nem a pessoa às vezes sabe, né? Mas não vai saber de cara, né? Mas talvez nas próximas visitas você consiga estabelecer esse número. Acho que a intenção é essa, a intenção é avançar nesse sentido de confiança, né? Sim. É uma troca, né? O tempo inteiro. Teve um caso de uma senhora aqui que acumulava gatos, né? E assim, ela não deixava a gente entrar na casa dela, os gatos estavam dentro da casa dela, ela só atendia a gente no portão. E assim, tinha muita denúncia por conta da urina dos animais. A urina dos animais assim, pelo muro, entrava no sistema ali e incomodava os vizinhos. O que a gente fez, assim, porque a gente não conseguia entrar de jeito nenhum, foi um projeto que foi parceria com a universidade, um projeto de extensão que, infelizmente, tem começo, meio e fim, né? Mas, assim, seria uma boa ideia, talvez, foi parceria com o pessoal da psicologia e da terapia ocupacional. Então, eles faziam visitas, né? Eram duas voluntárias, faziam visita toda semana para a senhora. Elas ficavam no portão da casa, conversando com a senhora de outros assuntos, não relacionados aos animais. Tá? Criando um vínculo. Isso, criando um vínculo. Porque essas pessoas assim, para não ficar conhecido aquela pessoa como que acumulava gato. Todo mundo larga essas pessoas, né? Na verdade, às vezes nem tem família que não aceita, mas também não tem amigos mais. E esse pode ser né? As meninas, assim, iam na festa da igreja, acompanhando a senhora, porque ela era sozinha. Ou, se ela precisava de uma consulta, as meninas iam lá, conversavam com o pessoal da unidade e conseguiam uma consulta para ela. Então, era uma troca para que essa senhora permitisse a entrada da gente visualizar os gatos e contar e fazer as ações com os gatos ali. E uma aluna de veterinária junto. Ela só permitiu a entrada, realmente, assim, uns 4 meses depois da primeira abordagem. Então, para vocês verem que, assim, não é fácil esse acesso com os animais, a criação do vínculo. Claro que isso varia de caso para caso. Tem caso que é mais rápido, tem caso que demora, como dessa senhora. Graziela, você tocou num ponto importante que eu queria até entrar um pouquinho. Essa é uma bola de neve. Essas pessoas começam a ter muitos animais e aí começam a ficar isoladas, porque todo mundo começa a se afastar. Então, cada vez ela acumula mais, porque é como se fosse o único bem que ela tem é acumular aqueles animais. Então, na hora que elas começaram a ir na festa da igreja com ela, a conversar no portão com ela começou a ver que tinha um mundo além do mundo dos animais ali dentro da casa dela, dos gatos dentro da casa dela. Então, ela começa a ter essa noção de que ela pode, deixa eu me afastar aqui, que tem outro mundo, outras coisas que eu posso fazer. Então, é uma bola de neve, as pessoas vão se afastando e ela vai entrando mais nesse mundo dela. E é uma abordagem muito legal, essa que foi feita aí com essa senhora. É assim, uma pena que foi um projeto lá de extensão que dependia dos alunos, dos professores, e ele acabou, né? A gente conseguiu castrar daí depois alguns gatos, a gente conseguiu entrar para fazer vacinação dos gatos, a gente conseguiu encaminhar alguns para adoção. A aluna de veterinária fez uns brinquedinhos lá para os gatos terem uma forma de enriquecimento ambiental também. Então, assim, foi muito legal, foi mais de um ano de atividades ali com essa senhora, mas que teve o seu fim, né? Então, eu sempre falo como exemplo também, assim, assim, da demora para entrar na casa, mas também da importância de ter alguém que tire o foco dos animais, né?
tirar o foco dos animais e voltar o foco para a pessoa. Até porque esse vínculo da pessoa com os animais é muito grande. Se a gente consegue tirar o foco dela dos animais, a gente vai conseguindo quebrar um pouco do vínculo que ela tem com os animais, né? E criar esse vínculo, então, com alguma pessoa de confiança. Sim. Na verdade, o que a gente vê, principalmente aqui nos comentários, é a questão de que não tem família, não tem amigos. E aí eu acho que talvez uma solução, de acordo com a fala de vocês, assim, seria colocar, de fato, inserir esses novos amigos, né? Inserir essas novas pessoas de confiança dessa pessoa, porque ela geralmente está isolada e sofrendo com isso também, de alguma forma, né? Não falando, né? Mas seria bacana a gente, de alguma forma, tentar conversar com essa pessoa, perguntar como é que foi o dia dela, como ela está, né? Enfim. Coisas tão simples, né? Uhum. E manter resgatar a identidade, né? Sim. A Adriene fez um posicionamento legal. É importante que a família tenha um acompanhamento psicológico também, até para eles saberem como lidar com isso tudo, como lidar com a pessoa e poderem, como ela disse, aguentar essa situação toda, né? Trazer a família para essa discussão da equipe multi também. Assim, Sim, o que a equipe está exatamente. pensando em fazer e como a família pode entrar nesse processo. Sim. Foi exatamente o que a Thalita perguntou. Aqui eu vi um comentário da Maria Luísa, que ela coloca que acha que a saúde pública tem que entrar nos casos. Eu acredito que sim, também faz parte dessa abordagem ali, multi, né? Uhum. E assim, a gente fala de que a acumulação ela é que envolve a saúde dos animais, a saúde do ambiente ali por conta da contaminação, mas também a saúde da pessoa. Então, sim, a gente precisa da saúde pública, a gente precisa da atenção à saúde física dessa pessoa, da atenção à saúde dos animais, da assistência social, enfim, a gente precisa de vários atores nesse processo. É uma construção que envolve múltiplas profissões aí. Sim. Então, eu vejo, assim, que a proteção animal, ela fica muito cansada, porque ela tenta ajudar, é isso que eu mais ou menos entendi aqui nos comentários, tenta ajudar com ração, tenta ajudar retirando os animais, tentando criar um vínculo com a pessoa, mas ela não tem a base, né, da equipe multi, do poder público. Então, tenta ajudar, até faz as coisas, assim, certas, mas precisa de mais coisas, assim, né? Precisa de mais atores, mais pessoas se responsabilizando pelo caso também. Não adianta a proteção animal querer pegar toda a responsabilidade daquele caso, né? Porque não vai dar certo. Não dá, porque, assim, a proteção animal já tem tantas demandas, essa é uma das demandas, né? Na verdade, a proteção animal, ela está fazendo o que o poder público não consegue fazer, por isso que existe, né? As ONGs, né? No caso. E como a demanda é enorme, não tem como ter mais esse acolhimento aí, e acompanhamento, que é super necessário. É vital aí para todo o desenvolvimento, inclusive pelos relatos, né? Esse acompanhamento, né, alongado aí. Uma das perguntas, inclusive, é da Thalita, que ela perguntou que não tem como ter uma ação menos invasiva com o diálogo entre ONGs e prefeituras, porque, na verdade, a prefeitura ou a vigilância, no caso, que é a que toma conta mais disso, né? A ambiental também poderia, mas tá mais na saúde, né? E o que fala? Porque pensa que é uma ação pontual, então não tem esse acompanhamento inteiro, né? Esse acompanhamento de casos aí, só a prefeitura, porque a prefeitura vai, o que eu entendi é que só vai quando alguém chama, alguém reclama e fala assim, a pessoa já tem bicho morto, está em canibalismo, já aconteceu assim. E aí a prefeitura toma alguma decisão, porque ela não é recorrente, não visita, não acompanha, então ela está perguntando se tem uma outra, né, um outro tipo
sei lá, se já fizeram um protocolo, alguma coisa assim, entre as pessoas pode ser das ONGs, enfim, mas com poder público especialmente. Então, isso é como eu falei, é uma construção, né? Apesar de ter lá desde 2013 já a definição e tal, tem muitos locais que ainda não discutem os casos e tratam como casos de maus tratos, assim, que acontece essa ação invasiva que ela está comentando aqui, né? Recebe a denúncia, vai lá, faz a fiscalização e essa fiscalização culmina em algumas vezes com a retirada dos animais, com a limpeza do ambiente, enfim. Assim, o que a gente tem aqui em Curitiba, que talvez assim seja um pouco diferente dos outros locais, mas que eu acho que é super válido pensar nessa possibilidade. A gente tem assim, a denúncia ela pode chegar por para três departamentos, vamos dizer assim, departamento de saúde, lá de saúde pública, vigilância, assistência social, né? Então chegam algumas denúncias assim de abandono de idosos, coisas nesse sentido. E a gente tem o departamento do meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, que tem um setor específico para a proteção animal, que é a rede de proteção animal de Curitiba que a gente fala. Então, nesse departamento, os animais são encaminhados para castração, recebem ali alguns cuidados, tem alguns veterinários ali que fazem mutirão de castração, enfim. Então, a gente consegue ter uma ação não muito invasiva por conta da existência desse departamento, que é voltado para atenção aos animais, não para a saúde pública, não para vigilância, né? Então, isso depende, né? Tem lugares que não existe esse departamento, que não tem essa atenção voltada para os animais, né? Ou assim, muitas vezes esse local está na saúde, e a saúde ela tem essa visão voltada para a saúde das pessoas, né? Então, isso varia muito de local para local. Hoje em dia, a saúde, né, infelizmente, pelo menos também aqui em Ouro Preto, já estou denunciando, aqui em Ouro Preto, é muito difícil essa compreensão de saúde única, né? Quando a gente chega falando sobre a saúde única, a maioria fala, não, isso não tem nada a ver com isso, não é do setor, não, ou é só um conceito, enfim. E aí acaba negligenciando esses casos, né, que aí engloba assim, a saúde. Mas não justificando eles, a gente sabe que, né, na nossa realidade, a saúde realmente está muito sobrecarregada, né? Então, tem vários problemas aí de diversas vertentes que eles têm que resolver e não conseguem. E são muito cobrados, porque é diretamente com a vida do ser humano, né, que a gente... que o risco aí de acontecer qualquer coisa primeiro com o ser humano, né? Então, não justificando isso, né, obviamente. É claro que se colocassem em prática esse conceito, né, que é executável, talvez a gente poderia resolver mais problemas humanos também, que é o foco, talvez, né, da saúde. Mas a questão, no caso do ambiental, a gente não tem tanto, até esclarecimento mesmo por parte dos próprios coordenadores, enfim, de quem está trabalhando atrás do meio ambiente. E apoio, né, que não tem mesmo. Mas tem um setor específico para os animais? Não. Não tem. E a maioria das cidades também não tem, né? Na verdade, deve ser até de uma pauta agora, gente, quem votar eleição, né? Vamos jogar aí umas sementinhas. Então, caso pode ser uma pauta de ter, sim, um departamento, pode ser dentro, na realidade, como é educação ambiental, como é ambiente, também poderia ser dentro do meio ambiente próprio, que tem outras delegações aí, mas com certeza está menos... não é que tem menos problemas, como que eu posso dizer? Porque ele recebe também menos recursos do que o da saúde, mas a saúde é muito mais cobrada do que o meio ambiente, né?
Então, É que o recurso da saúde também, ele é mais voltado para as pessoas, né? exatamente. O SUS, por exemplo, ele trata só de humanos, né? Para humanos. Então, não adianta falar de bem-estar, que não inclua aí zoonoses ou qualquer perigo para a saúde humana, cobrar esses recursos para os animais, no caso. Então, seria, na verdade, uma junção, né? Mas a saúde única se justifica nisso, pelo bem-estar, né? Então, que não deixemos também a saúde nunca, porque é parte da saúde, mas que procuremos aí outros departamentos que poderiam também ajudar nesses processos de construção aí de ações com essas pessoas, né? E aí, assim, não só para os acumuladores, né? Para a situação de acumulação, mas pensando que seria interessante ter um local, um departamento específico relacionado aos animais para toda a política de manejo populacional dos animais, por exemplo, maus tratos, de maneira geral, né? Uhum. Tudo, né? Tentativa de todo manejo, né? Tudo que você falou, só manejo mesmo, tentativa de controle populacional, tudo deveria ser estar numa parte só, né? Para não ficar essa briga de não é meu, filho é seu, né? Porque... Isso. Até para conscientizar a população também, né? De como agir, o que pode ser feito, onde procura. Muitas vezes eles não sabem muito o que fazer, né? Que caminho tomar. Talvez ajudaria bastante se tivesse um lugar específico para isso dentro da prefeitura. E então, assim, com base nisso, por exemplo, eu tenho uma só para as pessoas saberem um pouco mais. Tem um vizinho, por exemplo, que tem muitos animais. O que eu devo fazer? O que as pessoas geralmente fazem? O que eu devo fazer primeiro para tentar ajudar não só os animais, mas a pessoa em si? E às vezes está incomodando, né? Porque, enfim, em decorrência. Assim, a minha recomendação para a população em geral, que conhece, que já viu, que mora perto, alguma coisa assim, de uma situação que pode ser de acumulação, é acionar o poder público, de maneira geral, assim, porque se ela for tentar ajudar, num primeiro momento, sem aquela rede de multiprofissional lá, essa ajuda, ela pode ser ineficaz, né? Claro que sim, aciona o poder público e ajuda se os animais estiverem precisando de ajuda, né? Se a pessoa estiver precisando de ajuda, mas a minha recomendação conhecer um caso, ficou sabendo de um caso, aciona o poder público, denuncia, tá? Até para estimular que o poder público tenha uma política voltada para as pessoas em situação de acumulação, né? Se não tem denúncia, se não tem ninguém cutucando, incomodando, aí vai ser difícil a gente chegar nessa política, né? Porque a gente percebe, assim, tem muito profissional sensibilizado, principalmente veterinário, assistente social, que, assim, pessoas que vão atender as denúncias e que olham a situação, observam a situação ali na vida real, né? Mas os gestores, eles não veem o que o profissional que está lá na ponta vê, né? Então, é por isso que muitas vezes não tem uma política, assim. Então, por isso que eu falo, denuncia, cutuca, incomoda o poder público para que essa política seja criada. Profissionais, né, de outras áreas acompanhem o caso, não é só a pessoa chegar lá de colete, dar um papel, uma notificação e ir embora, tá? Realmente cobrar. O que está sendo feito? Quais profissionais estão indo, né? A gente tem que ser muito invasivo, eu creio que nessa parte, né, de cobrar mesmo. Ah, mas eles não querem falar. Manda ofício. Se não mandou ofício, vai na Câmara, desculpa. Isso é direito, né? Isso é transparência. Então, lá, realmente, eles têm que falar. Né? Não resolveu, vai no Ministério Público também. O Ministério Público serve para isso também. Entendeu? Então, é isso, assim. Vocês têm. O papo tá excelente, tá ótimo, mas se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Voltando nas mesmas perguntas, né? Porque sempre volta. É um looping. Infinito, que nem, né? Não vou.
Mas eu gostaria que cada um de vocês pudesse finalizar de alguma forma, deixar uma mensagem para as pessoas, enfim, do que se fazer, do que pode se fazer, tanto para essas pessoas, que a live, gente, é para as pessoas. Os animais são o resultado desses problemas, né? Não, eles sofrem assim como os vizinhos, lógico, né, em uma escala menor. Ih, pagou. Paguei? Não. Menor, mas para as pessoas. A gente tem que realmente aí monitorar e ajudar essas pessoas, né? Tem essa ajuda contínua aí. Uhum. Eu vou começar falando. Eu queria agradecer muito a Luana pelo convite, que eu fiquei muito honrada por esse convite. A Graziela por estar aqui dando tanta informação legal para a gente nessa discussão tão bacana. Eu acho que acrescentou para mim e para todo mundo. Que tenha outras lives assim, outras pessoas assim, que se conscientizem, que a gente possa pensar em como fazer essas mudanças acontecerem, que é muito importante. Muitas vezes essas pessoas são deixadas de lado e não pode ser assim. A gente tem que montar e conscientizar todo mundo de começar a agir em cima disso, né? E muito obrigada, mais uma vez. A gente agradece. É isso, pessoal. Queria agradecer também ao convite da Luana, a participação de todo mundo que mandou comentários aqui, perguntas. Eu acho que é super importante a gente discutir esse assunto, né? Já falei no início, reforço agora. Então, falar sobre o assunto, comentar, assim, tudo que envolve o assunto é um assunto muito complexo, realmente a gente não vai conseguir resolver sozinho, a gente precisa de uma atuação multiprofissional de outros profissionais, e só pelo fato de vocês estarem discutindo isso e de vocês estarem percebendo que precisa dessa ação multiprofissional aqui, já mostra um avanço, né, da proteção animal. Então, eu fico muito feliz com relação a isso, adorei participar. Então, assim, se vocês me deixarem falando, eu falo aqui até amanhã, porque eu gosto bastante de falar desse assunto. Mas queria lembrar, assim, é um assunto complexo, é um assunto difícil, então muitas vezes a gente vai sair de um caso, assim, acabado, como eu comentei, né, a proteção animal fica cansada, porque a gente tem ali aquele olhar mais para os animais mesmo, e a gente vai observar os animais em situações ruins, e a gente não vai conseguir lidar com aquilo no primeiro momento, né, então a gente também, as pessoas que vão ajudar, de alguma forma, os casos de acumulação também precisam de um acompanhamento psicológico. Então, eu ressalto essa importância, assim, porque é trabalhoso, é difícil, mas, assim, a hora que a gente vê um caso controlado, vamos dizer assim, é recompensador todo o trabalho que a gente teve, por mais que isso tenha demorado, tá bom? Então, eu agradeço. E se vocês tiverem mais dúvidas, eu fico à disposição também lá no meu Facebook ou no meu Instagram também. Podem mandar perguntas. Obrigada. A gente agradece a todos vocês que participaram, que, né, ficaram esse tempinho aí conosco. Ao pessoal que vai ver as reprises, porque o Facebook, né, a gente fica aí. Inclusive, a gente vai reprisar no Instagram, tá? O Instagram não gosta muito da gente, mas enfim, a gente reprisa lá todas as lives. E é isso. Qualquer dúvida, mandem para o nosso e-mail, a gente encaminha para todos os palestrantes, todas as pessoas que participaram das lives, a gente encaminha e vamos nisso. De novo, se puder, fique em casa, né? Nesse momento, ainda precisamos de mais pessoas vivas, então é isso. Um beijo, bom fim de semana para todos, até a semana que vem. Tchau. Até, tchau. Tchau. Até eu achar o botão que tira.